Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. É uma alegria estar com você nesta manhã de sábado, dia 9 de março. Eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 20. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos conceda do teu Espírito Santo para termos o entendimento e a compreensão da tua palavra, para que pratiquemos a tua palavra, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração como uma boa terra, para que a tua palavra ali semeada possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrá-los que amanhã, domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração com adoração e palavra. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Quero começar essa leitura lembrando que Paulo está esclarecendo alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e um deles era o abuso no uso dos dons, aonde Paulo não diz que eles devem abandonar o uso dos dons, mas que eles devem seguir em amor, foi o que nós vimos no capítulo de número 13, e buscar os dons com zelo, sempre com vista à edificação da igreja, e não para se exibir como uma competição, uma disputa, que era o que estava acontecendo dentro daquela igreja. Lembrem-se que a igreja enviou uma carta para Paulo falando de uma série de problemas que estavam acontecendo ali. E então Paulo, agora a partir do versículo de número 20, ele começa: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então Paulo está nos chamando aqui a vivermos o cristianismo e sermos maduros, homens maduros, mulheres maduras em Cristo. E então, ele, dentro deste problema que havia do mau uso, do abuso, principalmente do dom de línguas e de profecias, que são os dons mais comuns, aonde as pessoas buscavam estar em evidência por causa desta competição que ali havia, aonde um se dizia discípulo de Paulo, outro se dizia discípulo de Apolo, outro se dizia discípulo de Cefas. Amém? Então havia essa disputa. E ele então diz: olha, vocês têm que amadurecer como igreja, não ser mais uma igreja carnal de crianças, mas de homens e mulheres maduros, homens e mulheres espirituais. Então, no versículo 21, ele fala: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O que Paulo está citando aqui? Paulo está relembrando os seus leitores a respeito de algo do Antigo Testamento. Que quando o Senhor trouxe juízo para Israel, o reino do norte, porque já haviam se dividido, ele disse: olha, vou trazer um povo de língua estranha para exercer juízo por causa do pecado de vocês. E os assírios vieram e conquistaram Israel. Com Judá, o reino do sul, foi a mesma coisa. Olha, por causa do pecado e da desobediência, da idolatria de vocês, eu vou trazer um reino de língua, um povo de língua estranha para exercer juízo sobre vocês. E ele traz os persas na figura de Nabucodonosor, ali que leva o povo cativo para a Babilônia. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, as línguas estranhas, eles relembram o juízo de Deus. Mas Paulo está dizendo: no que isso edifica a igreja quando ela está no seu culto público, na sua reunião pública, se não houver quem a interprete? E ele vai falar sobre isso aqui, nós já vamos ver. Então, no versículo 22, ele fala: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Por isso, por esse motivo, um sinal de juízo. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Aí no versículo 23, ele, deixando essa introdução, ou essa lembrança que ele trouxe à igreja sobre o que o Senhor fez no passado, no Antigo Testamento, ele agora começa a dizer: olha, vamos voltar para o culto público com toda essa confusão que está acontecendo aí.
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porque eles não vão entender nada. Não vão entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, porque não há quem interprete. Se toda a igreja se colocar a falar em outras línguas. Então, Paulo está chamando a atenção da ordem, da decência na hora do culto, da organização. E ele continua. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo e indouto, e ele por todos convencido e por todos julgado. Lembra que Paulo disse, nós vimos ontem, que o dom da profecia ele é superior ao dom de línguas. Por isso que ele disse. Por isso que nós estamos lendo isso aqui no 23 e 24. Que a não ser que o dom de línguas tenha quem o interprete, aí sim ele vai se equivaler, amém? Ao dom de profecia nesse sentido, porque vai haver entendimento. Não é que vai ser igual, mas vai ter entendimento. Porque o dom de línguas sem interpretação ninguém entende. Mas o de profecia, sim. Então ele está dizendo, olha, o que vai acontecer? O versículo 25 explica. Se toda a igreja profetizar, ao invés de toda a igreja orar em línguas, se toda a igreja profetizar, versículo 25, olha só, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Tornam-se manifesto, porque toda a igreja profetiza, os segredos do coração desse indouto, desse incrédulo, e assim, prostrando-se, quem? O indouto, o incrédulo, com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Por quê? Porque os segredos do coração dele foram manifestos pelo dom da profecia, que pode acontecer também com o dom de línguas, quando há interpretação. Amém? Versículo 26. Veja que entre o versículo 25 e 26 há uma epígrafe que diz assim, a necessidade de ordem no culto. Então Paulo agora vai trazer 3 problemas que aconteciam naquela igreja. Um era o problema da oração em línguas, outro era da profecia, e nós já vamos entender aqui, e outro era de algumas mulheres, e nós já vamos falar também sobre isso que estava acontecendo ali. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Veja, ele associou aqui língua com interpretação, senão no culto público não adianta trazer a oração em língua se não tem quem interprete. Seja tudo feito para a edificação. Edificação de quem? Das pessoas que estão naquele culto público, do corpo, da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Se não tiver quem interprete, não. Olha o que ele diz. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então fica ali orando no particular, no pessoal, no individual, porque não tem ninguém que interprete. Agora, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Olha só o que acontecia na igreja, a profecia era julgada. Escute isso. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado e cale-se o primeiro. Veja, a própria Bíblia, de novo, vai explicar a própria Bíblia. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Qual que é o objetivo da profecia? Edificar, consolar e exortar. Amém? É isso que nós vimos ontem. 3 funções tem a profecia. E ele diz então, por quê? Mais uma vez a Bíblia explicando a Bíblia. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Olha só, vamos ler até aqui porque depois já começa um outro assunto que tem a ver com as mulheres. O que ele está dizendo aqui? Que quando alguém está lá orando em línguas com interpretação, e se eu recebo uma profecia, eu devo aguardar que ele termine para que então eu entregue a palavra. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, ele tem domínio sobre isso. Não é algo que ele é tomado, incontrolável e ele sai, por exemplo, como eu já vi em alguns cultos,
Vai lá, a pessoa quer profetizar ou quer orar em línguas, até com interpretação de línguas, ele atravessa o louvor, ele atravessa o pastor que está pregando, ele atravessa o irmão que está talvez trazendo uma palavra. Não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então ele deve aguardar o outro terminar para então trazer a palavra. E aí ele começa um segundo assunto, que é a questão de mulheres. Porque havia um problema ali nessa confusão toda que estava acontecendo com algumas mulheres. Porque eu entendo que algumas mulheres, porque ela não fala das solteiras, daquelas que, né, claro, que estão sujeitas ao seu pai, e nós também entendemos lá por causa de Coríntios capítulo 11 que a mulher ela podia profetizar e orar em público, desde que a sua cabeça estivesse coberta. Então Paulo não ia trazer essa instrução se ele não estivesse falando da exposição pública onde todos veem aquela mulher profetizando, orando. Então a mulher poderia profetizar e orar no culto público. Lá nós não vemos nenhuma restrição de que não, isso é só em pequenos grupos. Não existe isso em nenhum lugar na Bíblia. Ali você vai achar esta orientação de que é só para pequenos grupos que ela pode orar e profetizar. Então, nós entendemos que o que nós vamos ler aqui está se referindo àquelas mulheres que estavam abusando dos seus dons e usando ele de forma fora do lugar. Assim como estava acontecendo, porque esse é o contexto do capítulo. Assim como estava acontecendo com o dom de línguas e com o dom de profecia. Então estava sendo um culto confuso talvez não, e com certeza o que estava acontecendo também é que as mulheres estavam ultrapassando, ignorando os limites da subordinação e causando distúrbio no culto público. Então, tem algo aqui que é cultural a respeito da Ásia, das igrejas da Ásia, de como era a cultura daquele lugar? Tem. Mas tem algo que Paulo cita que não é cultural, que se remete à própria palavra de Deus, aonde Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. O homem foi colocado como cabeça, a mulher como auxiliadora idônea. Veja, os dois são iguais perante o Senhor, porém com funções diferentes. Amém? Homem e mulher são iguais diante do Senhor, mas como marido e mulher, eles têm funções diferentes. Por exemplo, dentro da igreja, da mesma maneira, não é a palavra de Deus é muito clara quanto a mulher ela não pode estar sobre o homem. Amém? Não pode, é bíblico. Amém? E aí o que acontece aqui no versículo é que diz assim: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Entenda que é disso que eu estou falando? Não é daquelas mulheres que estavam ali com o espírito tranquilo, aprendendo, amém? Vivendo a vida de comunhão da igreja. Não é disso que está falando. Tá falando no mesmo sentido que havia uma deturpação do dom de línguas e de profecia, havia também uma confusão que estava acontecendo entre algumas mulheres. Amém? E ele continua dizendo mais. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja, Paulo vai estar se contradizendo, onde ele diz que a mulher pode orar e profetizar desde que esteja dentro da cultura, com a cabeça coberta pelo véu. Ele não está se contradizendo, mas ele está dizendo que algumas mulheres elas estavam abusando do dom e elas estavam ultrapassando esses limites, o limite da subordinação. É isso que ele está falando. Amém? É isso que ele está falando. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio exclusivamente para vós outros? Então Paulo está dizendo, olha, vocês querem seguir as regras de vocês ou vocês vão se submeter às regras da palavra de Deus? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignora, ou ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, mas veja, desde que haja ordem. Amém? Desde que haja ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Paulo complementa isso. Tudo com decência e ordem. Louvado seja o Senhor por essa palavra.
Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias nesse dia com paz, com alegria, com amor, com esperança, com comunhão. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor envie os teus anjos para nos proteger e guardar. Cobre as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus e dá-nos paz, Pai. Livra-nos de todo mal, livra-nos do homem perverso, do homem maldoso, das armadilhas, das ciladas, em nome de Jesus. E, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar nas nossas vidas, nos ensinando, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos andar na tua palavra e na tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia para todos, até amanhã, 19 horas. Deus te abençoe.